Fala pessoal, beleza? Começamos hoje um especial aqui de alguns encontros onde a gente vai aprofundar um pouco de uma forma mais leve, de uma forma um pouco mais descontraída, mas principalmente de uma forma mais verdadeira e mais direta, diversas questões que não só eu, não só a Nery, mas acredito que vários de nós ao longo da nossa vida têm parado para refletir, e mais ainda nos últimos dias, a pandemia provocou isso naturalmente, e mais pessoas têm se tornado parte de um grande processo que começou talvez lá na década de 80, 90, com o boom da internet, consequentemente com as redes sociais, que poderia dizer, inclusive, que é a nossa protagonista do assunto de hoje. Esse é só o primeiro encontro, teremos aí mais alguns para a gente dialogar sobre isso. Então convidamos você que estiver nos assistindo agora, deixa aí o seu like, é muito importante para que o YouTube divulgue para outras pessoas que possam ouvir esse tipo de diálogo e sentir algum impacto positivo, principalmente porque coisas que falaremos aqui, mais do que parte da nossa realidade, têm tirado vidas. Então é um ponto muito delicado a se falar, mas infelizmente ou felizmente, assim a gente vai descobrir aqui, necessário de se aprofundar. Você que não me conhece, sou o Thiago Lopes, fotógrafo, fundador do projeto de Gestão da Autoestima. Isso aqui é Nery Moraes, nossa parceira de bancada aí, que você já conhece já de longa data, mas que dessa vez provavelmente vem com uma abordagem diferente, porque ela certamente nos seus trabalhos cotidianos tem notado um impacto diferente aí nas pessoas. Então, Nery já começa provocando a gente aí a uma reflexão em torno de algo que ganhou muito, assim, já existia naturalmente, mas ganhou muita força desde 2018 com para uns felizes, para outros infelizes, resultado eleitoral, que foi o papo das fake news. Já naquela tabela fica ligado aqui o poder, o alcance que esse recurso, que essa ferramenta, que esse elemento foi de impacto na nossa sociedade, mas principalmente que é onde entra as dúvidas que eu tenho, que a gente deve ter com relação ao teu campo de trabalho, que é qual, né, foi o alcance, o impacto, né, a profundidade das fake news no campo da saúde mental da população como um todo. Porque se fosse só esse assunto, só esse recorte, a gente teria ali talvez um tema para trabalhar, mas quando vem o impacto da fake news, a famosa mentirinha, aquele papo do telefone sem fio, você descobre a verdade, ou quando não descobre, acaba entrando no efeito de massa. Como é que a gente pode chegar num ponto de bem direto? Começou assim, começa assim, o processo é esse e culmina nisso daqui. Porque não sei você, que é especialista na área, eu que sou leigo, tá feia a coisa, né? Sim, oi Thiago, olá todo mundo. Exatamente, né? Em 2018 nós tivemos um boom aí, né? O excesso de fake news. Eu acredito que começou muito por uma questão de indignação. E aí, não entrando em muitos detalhes políticos, né? Mas assim, a maioria da população não estava satisfeita com o governo anterior, com a questão social no Brasil, economia. E aí viram naquele momento como o grito lá da independência, a solução, né, o meio de sair daquela situação considerada até então caótica. E aí precisaram se armar de todas as formas, qualquer vírgulazinha fora do lugar, qualquer palavra, né, um pouquinho fora do contexto, pronto, é um motivo para desencadear muitas outras distorções de palavras, distorções de situações, tanto do lado A, lado B, mas essa coisa bem feroz, bem raivosa, bem grosseira, né? E aí o excesso de fake news vem se espalhando até hoje, até porque a tecnologia ela está muito fácil, muito acessível, as crianças já nascem com o celular na mão, as crianças já nascem com as redes sociais lá sendo administrada pelo papai e pela mamãe, então assim, todo mundo já está conectado desde muito cedo, todo mundo já está envolvido nisso tudo desde muito cedo. E aí é fácil a gente manipular, a gente olhar só de um lado, um ângulo, e a questão do saber ouvir, né? Dificilmente a gente consegue parar para ouvir o porquê você defende tal coisa. Tá todo mundo querendo ser o dono da razão, tá todo mundo querendo estar certo,
reconhecer que talvez em algum momento eu exagerei, eu fui de mais, eu fui de menos, ou não é bem assim, eu posso mudar de opinião, ninguém quer dar o braço a torcer. Então, vai desencadeando muitas coisinhas, mas eu acredito que o primeiro ponto é uma questão mesmo de indignação social do que acontecia lá em 2018. E aí, como, né, um pouco de esperança, acreditando que a gente poderia viver num cenário político melhor ou diferente, aconteceu o que aconteceu, o impacto do que a gente está vivenciando hoje, mas o povo é resistente, né? Tá lá ainda, quem defende suas causas, continua defendendo, vai defender, né? Mas a gente não consegue dialogar, a gente não consegue explicar por que eu gosto do Joãozinho, por que você gosta de Mariazinha. A gente quer ganhar no grito. Então parece que a gente regrediu aí bastante nesse quesito. A tecnologia tem lá, né, sua vantagem vasta, inclusive agora a gente está aqui podendo participar desse encontro, conversar sobre isso, né, mas trazendo informações, mas ao mesmo tempo parece que a gente, né, lê o que quer, a hora que quer, né, lê só um pedacinho do trecho, para por ali porque talvez a verdade dói, e aí a gente espalha, a gente aumenta, o famoso telefone sem fio, né? E aí às vezes a gente não se dá o trabalho de, não, o Thiago falou, eu confio, não vou me dar o trabalho de tentar ler por conta própria, pesquisar, entender melhor o que é aquilo. E aí a gente está indo, não sei para onde a gente está indo, mas estamos indo, né, socialmente falando. Essa pergunta, né, é fundamental, porque para onde que a gente está indo, né? A gente começa a dialogar sobre isso de fake news e pensar que, como você acabou de falar, aquilo desenvolve uma expectativa coletiva, né, desproporcional ao controle, de fato, saiu do aparelho, saiu do computador, enfim, foi para o entendimento de cada indivíduo, como que aquilo se propaga. E eu achei muito bacana esse ponto final que eu vou te provocar agora, justamente para a gente estender um pouco mais ele, que é justamente a questão da escuta, né, do que seria, na verdade, o exercício da escuta. Quando a gente começou a ficar surdo de empatia, quando que a gente começou a simplesmente a ver e ouvir apenas aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, e aí se você que está me ouvindo concorda, ok, se você tem uma opinião diferente, a gente entra em conflito. E aí, à medida desse conflito, vai depender do que eu tenho ali por dentro alimentado, ou às vezes a gente nem tem noção do que tem de negatividade, explode, e a gente vê coisas como uma briga de trânsito, terminando em fatalidade por um achismo por A ou por B. Mary, como é que a gente trabalha essa questão da escuta, né, do exercício da escuta, de uma forma que a gente possa... tem solução, tem jeito, a gente pode chegar assim, olha só, assim, vamos lá. Ou ir do jeito que dá, porque realmente a intolerância, o desrespeito, o que provoca essas reações está tão forte, enraizado. E isso seria também fruto, consequência das fake news, ou tá junto, tá separado? Como é que é esse papo aí do exercício da escuta? Justamente. Ninguém quer dar o braço a torcer. E aí, assim, eu tô te ouvindo ali, mas às vezes eu tô querendo competir. A minha dor é maior que a sua, ou então, né, se eu reclamo de alguma coisa no trânsito, você vai lá e reclama 2 vezes. Se eu reclamo do preço de alguma coisa, você vai lá e reclama 3 vezes. A gente não consegue, às vezes, concordar com aquele posicionamento. Não é vergonha, não é nenhum tipo de fraqueza, nada do tipo. Mas se alguém tá te falando, te trazendo alguma questão, né, vamos parar para ouvir. Talvez eu não entenda muito bem sobre aquele assunto, sobre aquele tema, então, assim, poxa, sobre isso eu não sei muito bem, mas interessante, posso pesquisar. Ter aquele olhar de empatia, aquele entendimento. Então, se alguém está falando, sei lá, de astronomia, eu não sei, não entendo muito bem. Interessante, legal, onde você pesquisou? Me manda um link depois para eu ler, me envolver. Ou muito bom o seu conteúdo, gostei, você é inteligente com relação a isso, desenvolve mais. Não preciso também pesquisar caso eu não queira, é só ouvir. E a gente não está com esse tempo, esse interesse pelo outro,
né? E aí, sim, a fake news vai se espalhando, porque não, eu acredito muito na pessoa que disse isso, né? Então, assim, bota a mão no fogo pro fulano, tô com ele, não fecha, é isso aí mesmo, então não importa, se ele tá errado, tá certo, ele falou, então eu concordo, né? Eu tô lá batendo palmas, porque aí é o que é ego, é caráter, é postura, né? Mas eu não me dou ao trabalho de, às vezes, reconhecer que não é tudo isso, ou é sim, né? Ter um posicionamento ali, às vezes, diverso é saudável. A gente precisa, às vezes, discordar e entender um pouco, até mesmo para a gente construir uma sociedade melhor, um entendimento melhor sobre o que a gente está fazendo aqui, qual é a nossa passagem, a nossa contribuição social. E aí, né, entrando nesse gancho aí um pouquinho sobre Setembro Amarelo, a gente fala sobre isso. Se a gente está falando, né, a gente está falando para quem? Quem de fato vai me ouvir? Quem de fato vai estar atento ao meu pedido de socorro sobre Setembro Amarelo e as questões suicida? Né? Porque, é frescura, nada a ver. Nossa, ele está estudando online, para que ele vai se preocupar com isso? Ele não tem trabalho nenhum de se preocupar com nada. Então, é minimizar o outro, é minimizar o problema do outro. Então, se, né, alguém está com alguma desordem emocional, a gente não pode simplesmente falar que não é bem assim, ou que eu já passei por isso, eu sei como é. Será que passou mesmo com a mesma intensidade? Como é que você resolveu? Então, qual foi a orientação, a dica, o tratamento que você fez? Compartilha saberes, tenha esse olhar de empatia com o outro, para que a gente possa, de fato, né, falar a mesma língua. Né? E isso não está tendo, essa comunicação clara, ativa entre nós, a gente não está conseguindo ter esse desenvolvimento aí saudável. Todo mundo meio, bom dia para quê? Né? Bom dia é o partido A, é o partido B, não, eu não falo bom dia, eu falo outra língua, né? Então, as famílias estão muito raivosas, né? Vários membros da família saindo das redes sociais, saindo dos grupos, né? Então tá todo mundo meio assim, né? Em choque. E 7 de setembro mostrou muito disso. Não é, menina? Esse negócio, esse 7 de setembro aí, que ia ser, que não foi, que deixou de ser e tá sendo ainda, que a gente não sabe de nada e sabe de tudo. Sim. E aí você vê o negócio louco acontecendo. E aí parece que a gente vive em vários mundos diferentes, né? São várias realidades diferentes no mesmo mundo. E aí tem pessoas que estão em outro universo. Isso me remete muito a um vídeo que eu assisti semana passada, acho que é Pedro Calabres, não sei se ele é neurologista, mas estudioso na área também de neurociência, algo do tipo. E né, desenvolve um trabalho nessa parte de educação comportamental partindo da neurologia. E ele comenta muito sobre essas coisas que uma das coisas que inclusive a gente sempre conversou em alguns conteúdos passados, que quando ele vai, por exemplo, pedir, inclusive você que está nos assistindo aí, né, exatamente como ele faz no vídeo, eu vou fazer da mesma forma para vocês perceberem como é que é o apelo científico, ele fala do jeito tão cientificamente correto, assim, que é muito difícil, sempre foi de uma forma geral, mas atualmente, nos últimos 2 anos, 3, 4, enfim, tem sido cada vez mais difícil fazer conteúdos, não fazer necessariamente, mas engajar conteúdos como esse, onde você tem a propagação de uma reflexão, onde você tem essa avaliação comportamental do dia a dia, com familiares, enfim, com tudo, porque conteúdo de entretenimento, geralmente entretenimento vazio, aquele que só faz você perder o seu tempo, ou seja, ele não acrescenta realmente em nada. Se fosse aquele... Vou dar um exemplo de vídeos que eu assisto e que me deixam muito leve. Eu pego uns vídeos de dublagem de animal, e aí aqueles de 2 minutinhos, 3 minutinhos, que eu vou dar uma risada atrás da outra, um sotaque nordestino e tal. Eu viajo, e são pílulas que me dão aquela relaxada e tal. Agora vamos pegar um outro tipo de conteúdo de certos supostos humoristas que só se sustentam em cima de preconceitos e afins. Então você ri, mas quando o risco da piada acaba, você fica assim, pô, esse negócio aqui acontece, é sério. Aí você deixa passar, vai deixando passar, e fica, como você falou da questão das eleições, você fica muitas vezes, e que não só aconteceu em 2018, você tem, né, um histórico no Brasil imenso, longo, e aí a gente fica num complexo de endeusar certas figuras midiáticas, seja na política, de televisão, enfim, de
futebol, diversos meios, para talvez, né, ocultar, talvez camuflar frustrações, chateações nossas, como se fossem quando o brasileiro vê a seleção brasileira jogando, que hoje em dia está até meio difícil poder falar isso, que nem jogando está dando mais aquele prazer de antigamente. Uhum. E aí a gente fica assim, aquilo ali dá uma acalmada, que você pega na sua cervejinha, o seu churrasquinho, você não sei o que, você dá aquela relaxada enquanto vai ver o jogo e esquece temporariamente dos problemas que a nação está passando, e hoje em dia nem isso está sendo possível, porque quando você expõe alguma coisa, eu me lembro do episódio do Big Brother Brasil um tempo atrás, quando foi o paredão da Carol Conká, e eu me atrevi a falar para o povo do Big Brother, assim, então nunca mais eu faço mentira, vou fazer mais vezes, podem ter certeza. Que eu coloquei no status, assim, mais ou menos o que esse neurocientista falou, que se as pessoas se mobilizassem com a mesma intensidade para tirar político do poder, para exigir seus direitos, para todas as coisas que são essenciais da nossa vida, Sim. como são para poder botar hashtag fulano de tal, nosso país certamente estaria melhor. E aí eu tive algumas mensagens me xingando até às 2 da manhã do dia seguinte. Então, assim, pessoas que se sentiram conformadas porque eu estava falando mal do Big Brother. E eu falei assim, mas eu não falei que você não vê, eu falei o que eu penso, é diferente. Então, assim, existe uma grande imagem. Quando eu falei contra aquilo que você falou contra, as pessoas já pegam e já partem para o confronto, porque não pode pensar diferente daquilo ali. Ou seja, o nível de intolerância, o nível de não pode está imenso, que só o que eu penso é o certo, e torço para encontrar quem pensa igual. E aí esse neurocientista fala nessa mesma vibe, né? Que conteúdos como esse que a gente está trazendo aqui que poderiam e deveriam ser nas conversas que vão ter nas rodas de amigos, fazer uma videochamada deles para conversar com a galera, tipo um happy hour da galera aí. Eu acredito que nos nichos tenha isso, a galera de tecnologia faz isso, eu sei que a galera de psicologia também faz isso. Vamos juntar os amigos da faculdade, vamos falar sobre certo assunto. Por mais que você vai falar de novela, vai sair uma linguagem da psicologia no meio, porque a galera já se conhece e tudo mais, isso é bom de fazer. Então vamos faz uma videochamada, alguém coloca o vídeo no YouTube aqui, projeta a tela, vai ver o vídeo de comédia juntos, dá pra ver o filme juntos pelo PC. Thiago, não é a mesma coisa, mas você pode provocar novas experiências, diferente do que só ficar atacando e confundindo isolamento social com solidão, muitas vezes. É verdade. Então, a gente acaba muitas vezes por padrões, por imposições, confundindo certas coisas, bem como é muito saudável, né? Ele pode falar isso pra gente também muito bem. Como que vem esse impacto das fake news, das redes sociais, do exercício da escuta ou não, e como pessoas com a autoestima um tanto fragilizada começam a sofrer os efeitos de fake news, sofrer os efeitos de uma escuta ausente, pessoas que às vezes são próximas e não valorizam o que ela tem a falar, a sentir, a se expressar. E aí vem televisão com alguns conteúdos, filmes em cima uma gama de coisas, e ela vai se fechando, chegando num ponto que ninguém percebeu, muitas vezes, de fato, ninguém percebeu, e ela tira a sua vida. E aí a gente vai perceber que, caramba, como você falou, gente, não é besteira, tem todo um processo, e não é besteira. E aí eu chego para essa pergunta, Mary, já puxando esse gancho, né, do exercício da escuta. A resposta era meio óbvia. Vou até lançar aqui na tela para você. Mary, pensar diferente é errado? Tô achando que é pensar diferente, sei lá, confuso. Tô quase achando que é. Porque a questão a gente pensa errado e a gente precisa sustentar aquilo caso a gente vá compartilhar, né? Então, às vezes eu converso até mesmo, né, comigo mesma, com alguns pacientes, né? E eu penso, vale a pena eu entrar numa discussão? Vale a pena eu abordar tal tema? E aí a gente tem que parar para pensar quais seriam as possíveis consequências disso, né? Com quem eu vou estar discutindo aquilo? Então, dependendo de quem for a pessoa, eu tenho que estar preparada mais ou menos para a resposta que eu vou ter. Então, assim, eu vou estar preparada para poder revidar? Ou aquilo que aquela pessoa vai falar para mim vai mexer comigo emocionalmente, vai me trazer algum impacto, incômodo? Né? Então buscar entender que eu tenho a minha opinião e se eu achar prudente eu vou lá e compartilho, mas com quem eu compartilho, por que eu compartilho, qual é o impacto de tudo isso,
né? Então a gente acaba tendo que estar sempre se refazendo, sempre pensando, analisando, né? Quais seriam as consequências de tudo isso? Para eu estar preparado para ouvir uma negativa, uma crítica, um elogio, enfim, seja lá o que for, mas o que a gente não pode deixar de fazer é perder essa essência do que eu acredito, do que eu penso, do que eu tenho como ideal. É aquilo, eu posso escutar muitas coisas, eu posso pegar, refletir, acrescentar, né, ver o que é importante que eu posso, nossa, nunca tinha parado para pensar sobre isso, é legal, né, e talvez incluir aquilo dentro do meu estilo de vida ou não, aquilo ali que aquela pessoa está falando é lixo, não importa, ela falou, eu ouvi por educação, por consideração, enfim, seja lá o que for, mas passou, né, e é aquilo que eu falo sempre para todo mundo, né, todo mundo tinha que fazer terapia, devia ser um pacote completo aí de sistema que, assim, requisito básico para a vida, todo mundo fazer terapia, porque a gente tem que estar bem resolvido com a gente na hora que a gente vai defender uma identidade, na hora que a gente vai defender esse ideal do que a gente acredita. Então, é assim que eu quero viver, é esse estilo, não importa o que você pensa, legal, eu te respeito, eu escuto, mas assim, eu sou assim, pronto, né? Eu gosto desse cabelo, eu gosto dessa roupa, eu gosto desse partido, e tá tudo bem, a gente consegue conviver sim em sociedade sem precisar ficar, né, recebendo crítica, sem ficar criticando o outro, sem querer convencer. Já pensou se todo mundo fosse do jeito que a gente quer? Né, se eu pudesse convencer todo mundo a pensar como Mary, acho que teria uma hora que eu achar que seria um pouco chato, né? Então, assim, não dá. Né? A gente ter todo mundo igual a gente, com o mesmo pensamento, o mesmo ideal. Acho que a graça disso tudo é entender que somos pessoas diversas, com um olhar diverso sobre a mesma coisa, mas com opiniões aí vastas, e vamos aprender com isso, vamos crescer com isso, não tornar uma guerra uma inimizade. Né? E só pegando o gancho, né, sobre essa questão dos amigos que você falou, foi uma questão até mesmo pessoal, né? Eu não gosto de me envolver com política, fico mais longe possível, mas, né, eu tenho alguns amigos que gosto pra caramba como pessoa, né, de bons momentos juntos, e aí, vamos fazer uma videochamada para falar sobre, né, conversar no período de pandemia, ninguém podia se ver mais, eu falar, gente, não sei se videochamada é legal, porque bem ou mal, a gente sempre acaba falando de política, a gente sempre acaba criando alguns atritos sobre isso, então vamos mandar por mensagem, qualquer coisa a gente corta ali na mensagem mesmo, a gente não vê a expressão do outro, então na época foi um período, né, que a gente fica meio assim, gosto de fulano, mas não gosto do que ele posta, né, como é que eu faço para poder manter aquela amizade, não criar um ranço, né, então a gente vai fazendo algumas seleções, né, deixa de seguir, não fica procurando postagem do que o outro tá falando, aí a gente tenta relembrar dos bons momentos, dos risos, da alegria, talvez um dia aquela pessoa mude de ideia, talvez um dia eu mude de ideia, mas assim, o que é importante aí dentro dessa relação? O que prevalece de verdade? É claro que a gente vai filtrar, né, vendo, talvez essa pessoa realmente hoje não me agrega mais, mas se for uma pessoa que apesar, né, do partido político for alguém que vale a pena ter por perto, a gente faz aqueles filtros e aí dá assim para ter uma boa convivência. A gente tenta até ouvir a opinião do outro ali, mas assim, ok, eu escutei, a pessoa acredita e paciência, seja feliz lá, eu sou feliz aqui, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas é claro que ter, né, um entendimento sobre isso, porque às vezes dá vontade de falar, de mandar aquela mensagem, de criticar lá, mas assim, aí a gente pensa, vale a pena eu expressar minha opinião nesse momento? Não é melhor eu deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, tranquila? Né? Então, acho que a gente também tem que dosar, né? Do que a gente se cerca de conteúdos, o que a gente está vendo, pesquisando. Lá no início da pandemia, eu só tentava ver o básico mesmo, porque, né, desconhecido, novo para todo mundo, o que é isso? Né, se for estilo filme, eu vou ser uma das primeiras a morrer aí, porque eu não consigo, né, guerra zumbi, eu não consigo correr, não dá não, né, enfim. Né, mas a gente vai tentando se prevenir ao máximo para não ser impactado diretamente com tudo isso. Então, né, voltando lá na pergunta, a gente pode sim ter a nossa opinião, mas a gente tem que sempre se prevenir sobre com quem eu falo, por que eu falo, o que isso vai agregar para mim. Né? Então, assim, por mais às vezes eu tô com muita vontade de postar tal coisa, posto, ciente de tudo que pode acontecer ali. É isso, pessoal. O negócio é mais
né, mais agudo, mais profundo, mas não impossível. Então, você que está aí nos assistindo, inclusive, o que você pensa a respeito disso? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre isso, essa questão, né, dos amigos, por exemplo. Você tem pessoas que possuem opiniões firmes e diferentes da sua, e você consegue. Como é que é o processo de diálogo, do processo de convivência, de interação com essa pessoa? Você evita o máximo possível falar só o básico? Você consegue desenvolver algum tipo de diálogo? Como é que foi esse processo dentro da sua família, por exemplo, com as descobertas, entre aspas, de visões diferentes, de visões bem firmes, bem, né, pontuais sobre certos assuntos? Como é que isso impactou na sua saúde mental? Deixa nos comentários para a gente saber um pouco o que você pensa a respeito. E, principalmente, desses comentários, muitas vezes saem ideias incríveis para a gente poder trazer outras pautas interessantes. Então, deixa aí para a gente conhecer um pouquinho mais você. E, indo para o final aqui desse primeiro episódio, desse primeiro encontro, eu já provoco a Mary numa coisa que não tem como escapar, a gente não teria como falar de uma outra coisa. A gente tem várias coisas legais para trazer que ainda vão acontecer nos próximos encontros, mas esse aqui acho que é o tchan, assim, o ápice, é o protagonista de todo esse diálogo que leva para fake news, que leva para questão de suicídio, que leva para a questão de potencializar práticas de ódio e afins, que eu quero saber se é herói ou vilão, e é as redes sociais. Quando elas foram criadas, elas foram projetadas para que finalidade, ao longo do tempo, como se desenvolveu, tem a ver ou não com a indústria capitalista, os meios que elas foram se desenvolvendo. É tudo culpa do Zuckerberg mesmo ou não, que tudo falam que a culpa é dele, porque o Facebook domina o mundo, então a culpa tem que ser dele. É tudo culpa do Steve Jobs, que foi o cara que iniciou. Afinal de contas, Mary, Setembro Amarelo e redes sociais. Mais herói, mais vilão. Afinal de contas, a gente consegue tanto disseminar, né, as notícias ou episódios, infelizmente, tristes como esse que você já comentou, mas também tem um alcance muito bacana, muito interessante de informação, de ajuda, de coletivos, organizações que também fazem esse acompanhamento. Mas e aí? Redes sociais, Setembro Amarelo. Herói ou vilão? Ai, Thiago, acho que eu vou, trazer uma provocativa assim. Será que nós somos heróis ou vilões? Será que, de fato, aquele comentário que a gente faz através das redes sociais, que é só um instrumento, qualquer coisa a gente desliga a internet e acabou a rede social, né? Mas será que nós somos o herói ou o vilão quando a gente comenta da roupa de alguém, do vídeo que alguém fez, né, do cenário daquela pessoa, da estrutura daquele outro? Como que aquela pessoa de fato recebe aquela crítica? Eu sei que quando a gente posta alguma coisa nas redes sociais, a gente está ali expondo, a gente está visível ali para receber críticas e elogios, mas será que de fato a gente precisa criticar algumas coisas que às vezes são tão óbvias? Talvez aquela pessoa não sabe falar um português direito, não sabe escrever bem, ou enfim, seja lá o que for, e talvez ela saiba disso, mas ela está fazendo ali como um meio de sustento, um meio de diversão, né? A finalidade dela não é causar nenhum mal a ninguém, e às vezes aquele comentário que a gente faz acaba sendo muito inapropriado. Então, sei lá, se você quer pegar e ver alguma coisa que você acha justo corrigir, acentuar, pontuar ali, vai lá no privado, ou, né, faz um comentário ali, mas com um olhar diferente, né? Recentemente eu vi uma pessoa que fez um anúncio de um currículo escrito à mão e estava com o português todo errado. Então tinha muitos comentários realmente maldosos sobre aquilo, não vai conseguir emprego nunca, caramba, enfim, mas teve uma pessoa que lá no meio do texto fez uma edição, né, bonitinha ali, e botou a foto nos comentários de um currículo digitalizado. Aquela pessoa pode salvar aquela foto, imprimir, enfim, né? Então, assim, de fato, como é que a gente está usando esse veículo de comunicação, que eu acredito que, né, facilita bastante, né? Tem lá as suas questões sobre o excesso, mas eu acredito que ele está mais para facilitador do que meio que um vilão. Eu acho que é a gente que acaba desempenhando esse papel uma vez ou outra. E aí a gente reflete, será que é de forma inconsciente? Às vezes a gente faz um comentário
sem maldade, mas o outro acaba recebendo, né, um pouco com um impacto um pouco maior, ou às vezes a gente está ali pronto para poder criticar, para falar, para pontuar, né, do vestido da coleguinha ou de tal situação que aconteceu, e aí qual é a necessidade disso? Por que a gente tem, né, essa questão do criticar o outro, do diminuir o outro? Então, vai resolver lá na sua terapia. Poder buscar compreender melhor isso, né? A melhor parte é a final. Na dúvida, vai resolver lá na terapia. Ah, mas vai ficar aqui na descrição, primeiro link na descrição, Instagram da Mary Moraes, que você vai lá mandar sua mensagenzinha em algum ponto desse diálogo de hoje, que foi a primeira parte, você perceber alguma coisa ali que, caraca, olha só isso aqui, poxa, cutucou você em relação a algum desafio, alguma dificuldade que você está tendo, manda mensagem, fala, oi, eu vi lá da live e tal, lá daquele episódio, assim, 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 e aí você já traz essa problemática aí e resolve na sua terapia, porque nos próximos encontros, além desse aqui, a gente vai aprofundar outros elementos, outros aspectos desses que se conectam com o Setembro Amarelo, questões como a gente pode fortalecer o nosso emocional, questão de pessoas que acabam não querendo mais consumir nenhum tipo de tecnologia e se o seu celular não quer mais celular novo, se ela não quer mais ver televisão, ela começa a ver só um Netflix, uma coisinha ou outra, ela vai se abstrair de chegar a um ponto que ela quase vira uma pessoa que está na floresta, só que dentro da cidade, porque ela sente já de forma nociva como tem acontecido as coisas e ela vai se isolando. Então a gente vai dialogando sobre mais algumas coisas. É válido também você deixar aí nos comentários, como falamos ainda há pouco, sugestão de temas que tenham a ver com isso do Setembro Amarelo. O que você acha que tem a ver com o Setembro Amarelo que a gente não falou ainda? Deixa nos comentários, é muito importante para a gente, inclusive, anotar aqui e refletir junto com você sobre esses aspectos. Então, esperamos você no próximo encontro. Fiquem bem, cuidem-se não só da sua saúde física, com o isolamento, todas aquelas questões da sua saúde mental, principalmente, é muito importante. Vou deixar junto com o link aqui abaixo da Mary, para você falar com ela sobre terapia. Vou deixar junto desse link o link de uma série curta que nós fizemos um tempo atrás, que é os 4 tipos de autocuidado. Deixar aqui junto, ela é bem curtinha, ela é bem objetiva, ela é bem legal, bem leve, para justamente te introduzir nessas reflexões, daí você começar a refletir sobre algumas coisas. Então, fica atento aqui na descrição para que a gente possa desenvolver mais esse diálogo, beleza? Então, fiquem bem, até o próximo encontro, um forte abraço e esperamos você aqui com mais um desafio. Vem você e mais uma pessoa para a gente fortalecer esse diálogo e a nossa saúde mental, pessoal. Então, mais uma vez, fiquem bem, um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.